pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, para que este homem me envia? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. Ele disse: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Amém. Quantos aqui nesta noite creem que nós servimos um Deus que faz milagres? Aleluia! Glória a Deus. O meu Deus, o Deus da Bíblia, é Deus de milagres. Eu estava falando aqui na hora dos nossos avisos, como temos visto nossas orações serem atendidas por Deus. Toda sexta-feira um grupo pequeno se reúne aqui neste lugar para orar. E temos visto o agir de Deus em muitas vidas, muitas situações. Semana passada até eu me referi à cura da Flávia. Deus é um Deus de milagres. Você crê nisto? Abra a sua Bíblia e você vai ver que ela está cheia de capa a capa, com um relato após outro dos milagres de Deus. Quando você vê no Velho Testamento, Deus usa vez após vez o sobrenatural para libertar, para livrar, para curar, para providenciar. Deus é um Deus de milagres. E também no Novo Testamento nós vemos que Jesus, que é Deus a propósito, vem também através de 42 gerações e ele se veste de carne humana para vir e salvar o seu povo mais uma vez. E se isso não fosse milagre suficiente, que tal o fato de que Deus fez com que uma virgem desse à luz? Ou que ele transformou água em vinho, curou os enfermos, purificou os leprosos, expulsou demônios. Ele chamou Lázaro, que já estava morto há 4 dias, para fora do túmulo. Ele até também ressuscitou a filha de Jairo. E a lista é enorme dos milagres de Deus. Ela continua por todo o Novo Testamento. E ainda assim, nós não queremos confiar nele para o nosso milagre. Nós ainda assim não queremos confiar em Deus para o nosso milagre. Nós dizemos assim: bem, eu creio que Deus podia levantar um homem, ressuscitar um homem, lá naquele tempo, mas nós não queremos confiar nele para curar uma dor de cabeça hoje. Deus não mudou. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê nisso?
Você crê que Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje e para sempre? Ele era, ele sempre será um Deus de milagres. Quantos de vocês vieram com uma expectativa nesta noite? Eu vim com uma expectativa de ter um encontro com Deus. Eu vim com uma expectativa de reconhecer que este lugar verdadeiramente é um lugar de encontro com Deus. Você talvez diga assim, nós viemos aqui esperando ouvir uma boa palavra. Ok. Ou talvez nós viemos aqui esperando ter uma boa comunhão, etc. Tudo isso está muito bom, tudo isso é bom. Mas eu espero que você tenha vindo aqui esperando que Deus vá fazer algo sobrenatural. Que Deus vai trabalhar e vai operar milagres, porque eu estou convencido que isso é o que Deus quer fazer neste lugar, nesta noite. Eu sirvo um Deus de milagres. E a palavra dele diz que Deus confirmava a palavra no tempo do Novo Testamento com sinais que se seguiam, em Marcos 16, 20. E ele confirmará a sua palavra com sinais que se seguirão nesta noite também. Portanto, hoje eu quero falar sobre a cura milagrosa de Naamã, no texto que nós já acabamos de ler, e eu quero falar sobre mergulhando no seu milagre. Mergulhando no seu milagre. Primeiro, para você receber um milagre, você precisa compreender a necessidade. Você precisa se dar conta, entender que você tem uma necessidade. Igreja, olha a sua volta, olha as pessoas que estão ao seu redor, atrás de você, à sua frente. Você vê uma sala, um salão cheio de pessoas que já tem tudo certinho na sua vida? Ou você vê o que eu vejo? Você vê uma sala, um santuário cheio de homens e mulheres que estão com mais necessidade de ter o que eles têm agora? É assim que eu vejo. Você talvez possa olhar para as pessoas e parece que tudo está em ordem na vida delas, mas não está. Você pode parecer que está tudo bem, está tudo certinho, mas eu quero lhe dizer que não está tudo certinho, não é? Porque eu sei que na minha vida também não está tudo certo, eu também preciso de mais do que eu tenho. Esta é a nossa natureza humana. Não é? Você pode também até pensar assim, eu tenho muito sucesso já na minha vida, em várias áreas da minha vida, mas Naamã também era um homem que tinha muito sucesso. E, na verdade, se você voltar aí no seu texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, aqui no versículo 1 nos fala de 5 coisas positivas a respeito de Naamã. Primeira, ele era o comandante do exército sírio. Para você ser um comandante no exército, você precisa ser um bom soldado. Você precisa ser um bom oficial, você precisa provar o seu valor em batalha, para que você possa chegar a esta posição. Esta era a primeira qualidade dele. Ele era um homem de sucesso, ele era o comandante do exército da Síria. E veja que ele não era um comandante, ele era o comandante. Segundo, ele era um homem grande com o seu senhor. A Bíblia diz que o rei da Síria o tinha em conta de um grande homem. O rei da Síria o respeitava, acima do rei, acima de Naamã era somente o rei. E o rei o tinha em grande conta. Terceiro, ele era honrável, era uma pessoa de honra, era uma pessoa que tinha uma vida condizente com a sua posição de general. E a quarta coisa muito interessante aqui, é que Deus o usou até mesmo para trazer libertação ao seu povo. Ele não conhecia Deus, mas Deus usou. Você crê que Deus pode usar quem Ele quer? Amém. E o nosso texto continua dizendo que ele era um grande homem de valor. Ele era bem sucedido em sua carreira. Talvez você também se considere bem sucedido na sua carreira. E esse era o caso de Naamã. Ele escolheu ser um soldado e ele era o melhor. Ele também encontrou favor com seus superiores. Por isso ele galgou aquela posição de comandante do exército. E ele também tinha uma boa reputação da comunidade. Você olha em volta dele e você vê que os servos, aqueles soldados que o serviam e os criados, tinham um grande respeito por ele também. E ele até, como eu falei, estava sendo usado por Deus, mesmo sem saber. Ele estava sendo usado por Deus. Talvez é tudo que você gostaria de ser. Naamã era. Mas ele era um leproso. Ele era um leproso. Ora, como uma única palavra pode mudar tudo. A única coisa ruim no resumê, ou seja, como se fala no Brasil? Currículo. No currículo dele, era suficiente ruim para impedir que ele desfrutasse das outras 5 coisas positivas. Que incrível, não? Uma única coisa ruim o impedia de desfrutar as outras 5 coisas positivas que havia na vida dele. De que adianta posição? De que adianta respeito, caráter, vitória e força, se você está envenenado por uma doença que vai ou que pode te matar?
Não havia cura para a lepra. Não havia cura para a lepra. De que adianta você ter todas essas coisas se você tem uma doença que pode te matar? Nós podemos estar na mesma situação. E, na verdade, todos nós estamos na mesma situação. Você diz, mas eu não estou doente. A nossa doença é o pecado. E todos nós temos esta doença. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você talvez não precise nesta noite de um milagre na área financeira. Você está bem financeiramente. Talvez você não precise de um milagre na área de cura. Talvez você não tenha necessidade. Talvez você tenha, humanamente falando, tudo aquilo que o mundo pode oferecer hoje. Mas a pergunta é, você tem tudo o que Deus pode oferecer? Você tem tudo o que Deus oferece? Naamã tinha muita coisa, mas ele não tinha tudo o que ele realmente precisava. Não é? Você tem tudo o que Deus pode oferecer? Para usar as palavras de Jesus em Marcos 8,36, Jesus disse assim, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter posição, riqueza, prestígio, caráter, tudo isso, e você perder a sua alma? Se você não crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você perderá toda a sua alma, e por toda a eternidade. De que adianta o homem ter todas estas coisas, disse Jesus, e perder a sua alma? Então, primeiro passo para o seu milagre é você compreender a necessidade. O primeiro passo é você compreender a necessidade. Todos nós temos necessidades. Alguns numa área, outros noutra, e todos nós temos a necessidade da salvação em Cristo. Desta aí ninguém escapa, todos nós. Tá? Todos nós temos necessidade, nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não atingimos o propósito perfeito de Deus. Se você está doente no seu corpo, então você tem necessidade de cura. Se você está doente por causa do pecado, você então precisa ser salvo, você precisa receber a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Qualquer que seja a sua necessidade, seja de salvação, cura, libertação, reconciliação, etc. Uma vez que você identifica a necessidade, em vez de se preocupar como resolver o problema, ou tentar resolvê-lo você mesmo, simplesmente dê o próximo passo para o seu milagre. Qual é? Reconhecer as promessas de Deus. Então, o primeiro passo para você receber o milagre é reconhecer a necessidade. Segundo é reconhecer as promessas de Deus. Mas que promessas são essas, pastor? Há várias promessas de Deus. A promessa que Deus nos deu de suprir todas as nossas necessidades. Esta, para mim, é uma das promessas mais importantes da Bíblia. Paulo fala assim em Filipenses 4,9, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Você crê nisto? É uma promessa tremenda. Ele promete suprir as minhas necessidades. Ele não diz que ele vai me dar tudo o que eu quero, mas ele promete que suprirá todas as minhas necessidades. Também a promessa de cura física. Isaías 53,5 diz, falando a respeito de Jesus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que tremenda promessa. Primeiro, uma promessa de suprimento de necessidades. Segundo, uma promessa de cura física. Outra promessa que Deus nos faz é a promessa do Espírito Santo. Atos 2,39 diz assim, a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos quantos ainda estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Talvez esta noite você esteja precisando ser cheio do Espírito Santo. Talvez esta noite você precise render a sua vida ao Espírito, deixar que o Espírito Santo te encha, e Jesus já fez a promessa de nos dar o Espírito Santo. E Deus também fez promessa de proteção em tempos de angústia. Quantos aqui estão passando um aperto na sua vida? Quantos aqui estão passando um momento angustioso, um momento de dificuldade, de decisões cruciais? A Bíblia diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, Deus fez todas essas promessas, e sabe o que acontece? Nós não tocamos nas promessas, nós não nos apoderamos das promessas de Deus, nós não tomamos posse das promessas de Deus. A promessa de paz, de prosperidade, são tantas as promessas, e Deus não é homem para mentir. Deus prometeu essas coisas, e nós é que não agimos com respeito a elas. Nós é que não tomamos posse. Mas veja o que aconteceu com Naamã. Naamã nunca tinha ouvido falar de Deus. Naamã nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel. E uma jovem empregada, uma jovem serva israelita, uma menina,
que tinha sido levada como cativa para a Síria. Ela contou para a esposa de Naamã que lá em Israel havia um profeta de Deus. Ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E, por sua vez, esta palavra, através da esposa de Naamã, chegou até Naamã, de que o Deus de Elias, o profeta, o Deus de Israel, nosso Deus, poderia curá-lo. Gente, isso aqui permite fazer uma pausa. Tremendo exemplo do que é evangelizar. Evangelizar é isso, é você falar do que Deus fez, do que Deus faz, das experiências que você já fez com Deus. Nós queremos mover toda a igreja para o evangelismo pessoal, amém? Aleluia. Desse jeito, vai. Vamos evangelizar? Ah, melhorou. Nós vamos fazer isso. Em setembro, se Deus quiser, ao final de agosto, nós vamos começar a mudar a face da igreja. Todos nós vamos investir em evangelismo pessoal, para ganharmos pessoas para Cristo, para alcançarmos brasileiros e outros povos também, para o Senhor Jesus. Nós temos os recursos aqui dentro, os recursos são você, os recursos sou eu. Nós aqui estamos para servir a Deus e para torná-lo conhecido. Foi isso que essa menina fez. Ela sabia, quem era o Deus de Israel, e ela foi, a esposa de Naamã, e falou, olha, lá em Israel tem um profeta, e o Deus de Israel opera através dele e cura as pessoas, e ele poderá ser curado também. Primeiro testemunho. Aí a esposa creu e foi falar para Naamã também, olha Naamã, a menina disse que lá em Israel tem um Deus tremendo, que cura os enfermos, e ele pode curar você. Isso é evangelismo. E Naamã, o que ele fez? Ele foi direto ao rei da Síria, seu superior, e ele lhe disse que, e os dois, o que lhe tinha sido dito, e os dois creram. Veja bem, os dois creram que Deus tinha o poder de curá-lo, e enviaram uma carta ao rei de Israel, dizendo a ele, olha, nós ouvimos que aí pode ser curado, então estou mandando o general aí para você curar. E a propósito, o rei não creu. Quem sou eu? O rei perguntou. Quem sou eu? Quem esse camarada pensa que eu sou? Que eu tenho poder? Agora chega aqui um doente de lepra, uma doença incurável, como se fosse AIDS hoje. Chega aqui e eu vou fazer alguma coisa e ele vai ser curado. Quem esse camarada pensa que eu sou? Ele está procurando a briga, ele quer conquistar o meu país. 2 homens pagãos creram. E o que supostamente era crente não creu. E assim está cheio de gente na igreja também que não crê. Se eu perguntar aqui, quem crê em milagre? Todo mundo levanta a mão, mas na hora do vamos ver, são poucos. São poucos os que creem em milagres, são poucos que creem no mover sobrenatural de Deus. Nós batistas falamos, nós cremos em tudo que está na Bíblia. Muitos de nós não cremos, não é verdade. Não é verdade. Porque se cremos em tudo que está na Bíblia, nós temos que crer nos milagres também, porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, igreja, como é que nós vamos compartilhar as promessas de Deus quando nós mesmos mal cremos nelas? Como é que nós vamos compartilhar se nós mesmos quase não cremos? Naamã reconheceu a promessa. Por que nós não devemos? Ele falou, ok, Deus prometeu, Deus é o Deus que cura, eu vou lá e eu vou ser curado. E uma vez que nós compreendemos a promessa para o nosso milagre, o próximo passo é entender o princípio da primeira ação. Preste atenção, Isaías 55, 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Você quer algo de Deus, primeiro você precisa se converter. Se você está na igreja, mas não é convertido, você precisa se converter. Mas eu estou na igreja há tantos anos, meu carro também está parado lá na minha garagem há tantos anos, e não se transformou em crente até hoje. Eu já dormi em garagem, nunca virei carro. Eu me lembro que uma vez eu fui à Flórida, cheguei numa casa muito bonita, puseram para dormir na garagem. A garagem era super confortável, viu gente? Tinha ar-condicionado, tinha tudo. E eu fiquei lá vários dias dormindo, e não virei carro, não nasceu nenhum pneu em mim. Não é por você vir à igreja que você vira crente. É quando você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. É quando você entrega a Ele, você reconhece que você é um pecador, diz, Deus, eu sou um pecador miserável. Mas hoje, eu reconheço isso e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira ação. Agora veja, quando nós agimos, Deus reage. O que você quer? O que você quer de Deus? Obedeça e peça. Haja com base nisso. Haja com base nas promessas de Deus. Você quer prosperar?
Eu quero prosperar, eu quero que Deus me dê bênçãos financeiras. Então seja dizimista. O dízimo abre as janelas dos céus. Aqui na nossa igreja a gente não promete prosperidade para ninguém não, mas Deus promete na sua palavra. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, porém nós cremos num Deus que é dono do ouro e da prata. E quando você é fiel a Ele, você age, Ele reage. É a promessa dEle. Nós prosperamos à medida em que as nossas almas prosperam. Jesus ensinou um princípio: pedir, buscar e bater. Naamã, ele não ficou lá sentado esperando que Eliseu, o profeta, viesse até ele. E nós também não devemos ficar, e não precisamos ficar sentados esperando que Deus venha bater na nossa porta. Quem tem que bater na porta de Deus é você, e não Ele na sua porta. Porque na verdade Jesus já está batendo na porta do seu coração faz tempo, mas você precisa abrir. Mas Ele quer que você vá a Ele e busque-o. A ação gera reação. Veja o que aconteceu com Naamã, segundo Reis, aí no capítulo 5, já lemos, versículos 9 e 10. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Opa, qual é o problema? O homem de Deus nem saiu para falar com ele. O homem de Deus mandou um mensageiro, mandou um servo. Vai lá e fala para ele. Olha, diz que aqui que ele mandou uma mensagem, mandou um mensageiro. Lá estava Naamã com seus soldados, seus cavalos, suas carruagens, trazendo ouro, trazendo prata, trazendo roupas finas, de moda, para Eliseu. Primeiro ele trouxe para o rei, porque achou que o rei era um tal. O rei falou: não sou eu. Mas quando a palavra chegou até Eliseu, que o general estava lá falando com o rei, e o rei estava tremendo na base, falou: manda trazer aqui na minha casa, que ele vai saber que em Israel há um Deus, que em Israel existe Deus. E agora o general chega lá, ele está à porta de Eliseu, Eliseu não sai nem à porta para falar com ele. Lá de dentro da casa, ele falou: vai lá e fala para ele. E diga para ele ir até o rio Jordão, lavar-se 7 vezes no rio, e a pele dele será restaurada e ele será purificado. Irmãos, preste atenção, nós precisamos bater e continuar batendo, até que alguém no andar de cima acorde e desça para abrir a porta para nós, para você entrar. Continue batendo, você está batendo? Continue batendo. Se não começou a bater aí na porta, comece hoje, amém? Comece hoje. Já bati, já desisti. Por isso você não vai receber. Continue batendo, continue batendo. Lembra-se daquela parábola que Jesus ensinou, que um homem foi à casa do seu amigo e bateu à meia-noite? Ele bateu até o amigo se sentir importunado e atender ao desejo dele. Não é que você vai importunar Deus, mas é que Deus tem o tempo dele, que é diferente do nosso. Eu ganhei um relógio lindo, aliás eu tenho vários relógios, inclusive um que me deu foi o pastor César, né? Quase nem uso. Eu não sei o que, mas eu tenho uma coisa com o relógio, quando eu uso o relógio, a pulseira se consome. Meu corpo tem um veneno, gente, que destrói as pulseiras dos relógios. Mas essa semana eu achei um desses relógios. Ele estava olhando, que lindo, que coisa linda, né? Ele é preciso, você dá a corda nele uma vez, a corda dele dura para 1 ano. Não precisa de bateria, não precisa de nada. Incrível, né? Acho que é a maior invenção de relógios. Só que o que acontece? Por melhor que aquele relógio seja, ele não está sincronizado com o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. É para você continuar batendo até que a porta seja aberta. A Bíblia diz, Jesus é bem claro, o reino de Deus sofre violência. A Bíblia diz que os violentos tomam o reino de Deus pela força. Uau! Que coisa tremenda, que versículo tremendo, que significa isso? É que você vai bater, você vai insistir, você vai implorar, até a sua resposta chegar. Amém? E quando o céu responde, o próximo passo para o seu milagre é fazer o primeiro movimento. Veja o que acontece, Jesus fala assim, Mateus fala assim, Mateus capítulo 14, 35, 36, diz assim: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Preste atenção, todos que nele tocaram foram curados. Estes homens, evidentemente, estavam se baseando na promessa de Malaquias 4:2, de que o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Eles criam que Jesus curava, e por isso eles levavam os enfermos até onde ele estava, e quando Jesus os tocava, e alguns ele nem tocava, eles tocavam nas
borda do seu manto, na orla do seu manto, e eram curados pelo poder de Jesus. E porque eles se moveram, eles foram curados. Porque eles fizeram o movimento em direção a Jesus, eles foram curados. Jesus estava passando. Jesus não ia poder tocar todas aquelas pessoas, ele não poderia estar com cada um individualmente, mas eles foram até lá crendo e por isso foram curados. Eles tomaram a iniciativa de ir atrás de Jesus. Jesus já fez a parte dele, ele já veio, agora você precisa ir a ele. Agora, Naamã recebeu a palavra do profeta, mas não era exatamente o que ele queria ouvir. E por isso a Bíblia diz que ele saiu furioso. Ele saiu doido da vida com o profeta. Que negócio é esse? Veja aí no versículo 11, ele fala assim, que negócio é esse? Quem esse profeta aí pensa que é? O que está vendo aqui? Ele diz assim, olha, eu estava certo de que o profeta sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele ficou irado com o profeta. Ele disse assim, olha, lá em minha terra tem rios, o rio Abana, o rio Farfar, são muito mais puros. Ele me manda entrar nesse Jordão, esse rio poluído aí de Los Angeles. Que é isso? Rio Tietê, né, para quem é de São Paulo. Me manda entrar nesse rio Tietê. No rio Tietê, se você entrar, só sai o seu esqueleto, viu, gente? Tanta poluição. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, né? Olha aí, muita gente aqui é de São Paulo. Entrou, só sai o esqueleto. Ele falou, e ele me manda entrar nesse lamaçal aí, e ele me manda entrar nesse lugar, quando tem rios muito melhores, e eu esperava que ele fosse sair, que ele fosse levantar a mão, e fosse clamar a Deus, com uma voz especial, como alguns irmãos falam, né? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai do céu, não, Deus não precisa disso, gente. Você quer orar assim? Ore, mas por favor, não pense que Deus só ouve se você orar assim. Ele diz, eu esperava que o profeta fosse fazer tudo isso, eu esperava que ele fosse mover a mão, e ele fosse dizer umas palavras miraculosas, e ele fosse me tocar, e sei lá o quê, né? E blá, 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 e blá, 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 e me curaria da lepra. Mas ele me manda entrar nesse rio sujo. Preste atenção, quantos de vocês sabem que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos? Quantos de vocês sabem que os meios de Deus não são os nossos meios? Quantos de vocês sabem que os jeitos de Deus não são os nossos jeitos? A gente quer que Deus faça do nosso jeito, que Deus ande do nosso caminho, que Deus siga a nossa trilha, que nós estabelecemos para Ele. Mas nós sabemos que não é assim. E os métodos de Deus nem sempre são o método da nossa escolha. Eu escolho orar assim, Deus vai me responder assado. Deus faz do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é todo-poderoso, Ele é Deus e você não. Quantas vezes eu tenho que dizer que há um só Deus e você não é Ele? Amém? Agora, quantos aqui nesta noite não têm uma visão 20/20? Visão 20/20 é a visão perfeita. Quantos aqui precisam usar óculos? Quantos aqui não usam óculos, mas lente? Está vendo? Bastante gente. Agora, preste atenção. Quantos de vocês teriam a fé nesta noite, vir aqui na frente e me deixar cuspir nos seus olhos, para ver se você recebe a sua cura? Quantos de vocês teriam coragem? Por que não? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que uma vez um camarada chegou lá e ele estava cego, e Jesus tocou e ele foi curado. A outro Jesus falou assim, abra seus olhos, os olhos abriram. Mas teve um que Jesus cuspiu, porque Jesus não faz necessariamente do jeito que você quer, Ele faz do jeito dele. Os métodos de Deus não são os métodos que nós escolhemos. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir do jeito dele. É a melhor coisa, não é? Então eu disse isso, de cuspir nos olhos, para ilustrar o fato de que os caminhos dele, os jeitos dele, os modos dele não são os nossos caminhos, não são o seu jeito, não são o que você quer necessariamente. Mas quantos de nós sabemos que o caminho dele, o jeito dele, é o caminho certo? Amém. Então o homem de Deus disse a Naamã para ele ir se mergulhar nas águas barrentas, como diz lá em Minas, ou lamacentas, como diz o paulista, né? Do Rio Jordão. E Naamã ficou louco da vida. Alguém aqui já ficou louco com Deus alguma vez? Eu conheço muita gente que já ficou. Eu posso agora ouvir Naamã dizendo, eu vim aqui da minha terra para ouvir esse profeta careca. Para quem não sabe, Eliseu é careca, a Bíblia fala, tá? Esse careca me dizer para eu enrolar na lama 7 vezes. Está de brincadeira. Nós temos rios muito mais puros, muito mais limpos em casa.
lá onde eu moro, por que não um daqueles rios então? Não é? E quantos de vocês sabem que enquanto ele não fez aquele primeiro movimento, ele continuou leproso? Lembre-se, você tem que fazer o primeiro movimento. Não é? Mas o nosso texto diz aí no versículo 13, que um dos seus servos, um dos seus soldados, provavelmente, chegou até ele e falou com ele: meu pai, olha como eles gostavam do homem, né? Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Olha, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Olha, se o profeta tivesse mandado rolar cambalhota, o senhor teria. Ah? Se o profeta mandasse o senhor comprar alguma coisa e né? Também. Hoje, quando cheguei aqui na igreja, eu vi alguém, não vou falar quem era, né, pegando uns saquinhos de sal, e o pessoal começou a brincar, né, vai ter sal grosso na igreja hoje, cada turma. Gente, isso aí tem nada a ver com Deus. Olha aqui, ele mandou você rolar na lama. O profeta, o general esperava algo assim, extraordinário, vai jogar sal, vai me passar a rosa ungida, vai fazer aquilo. Não, vai falar umas palavras maravilhosas. Não. Vai lá na lama e se enrosle lá. Eu imagino Naamã pensando, ele acha que eu sou um porco, né? Mas o que aconteceu? Os soldados falando para ele, eles gostavam dele. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você teria feito. Se ele mandasse você saltar de paraquedas, você iria. Se ele mandasse você ir na montanha russa, lá do Knott's Berry Farm, você iria. Hã? Agora, porque ele manda você rolar na lama, você não quer ir no rio sujo, você não quer ir. Irmãos, a gente não se importa que as coisas que nós queremos, ou quer dizer, nós não nos importamos em fazer as coisas que nós queremos para ser abençoados. Não, o que eu quero é isso, o que eu imagino é isso. Então a gente não se importa de fazer, mas o sacrifício tem de custar a você alguma coisa. Por favor, pega aquele outro telefone e continue filmando para mim, por gentileza. Pastor César, pode me ajudar? Eu sei que você está ocupado, mas acho que você é a única pessoa. Ou o irmão Hércules. Veja aí 2 Reis 5,14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Uau! Ele entrou na água 6 vezes e nada aconteceu. Preste atenção, 6 vezes ele entrou naquela água suja e nada aconteceu. Ele entrou leproso e saiu leproso. Porque a ordem do homem de Deus era que ele entrasse 7 vezes. Agora imagine ele dizendo assim, ok, ele mandou, estou meio relutante, mas eu vou fazer, já que os soldados estão me falando. E ele entrou uma vez e desistiu, foi para casa. Ele teria voltado leproso. Ele teria voltado exatamente do mesmo jeito que ele chegou lá. Ele teria voltado para casa doente, leproso. Mas digamos que ele resolveu, falou, não, eu vou entrar uma segunda vez. E na segunda vez, ele também teria saído leproso do mesmo jeito. E voltado para casa. Por que tinha que ser 7? Eu não sei, não me pergunte. Mas foi a ordem do profeta. Não é que no 7 tem qualquer coisa misteriosa, como alguns imaginam. 7 na Bíblia é um número representativo, representa, muita gente pensa que é o número da perfeição, não é? É o número das coisas completas, na verdade, o número 7. Porém, de qualquer maneira, não importa. Deus poderia ter falado, se atire na água 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Mas não. Mas digamos que ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou precisar de alguém me ajudar aí. Desculpa, eu estou perdendo a concentração. Não, eu não posso fazer isso, meu irmão. Tem que ser alguém. Obrigado. Então, veja bem, se ele tivesse entrado uma terceira vez naquela água lamacenta, a mesma coisa teria acontecido. Ele teria saído dali leproso. E se ele tivesse entrado uma quarta vez e tivesse desistido, ainda seria leproso. Lembre-se do que Jesus falou. Busque. Quer mais? Peça. Quer mais? Bata. A gente pensa que é para buscar uma vez só, para bater uma vez só, etc. Não, é para você persistir até que venha a resposta. E olha o que acontece. Então, imaginemos ele uma quinta vez, estaria saindo do mesmo jeito. 6ª vez, ele entrou leproso e saiu leproso. Porém, na 7ª vez, ele não entrou apenas na água do Rio Jordão. Na 7ª vez,
ele não apenas mergulhou na água suja do Rio Jordão. Na 7ª vez, ele mergulhou no seu milagre. Na 7ª vez, ele mergulhou no seu milagre. Olha que coisa tremenda. Na 7ª vez, ele estava mergulhando no seu milagre. Mas ele não parou aí. Ele foi curado. Ele saiu dali totalmente transformado. Ele saiu dali sem lepra nenhuma. A sua pele estava perfeita, a gente vai ver. Ele estava 100% curado. Quando ele saiu daquela água, fresco, embora sujo, mas fresco, purificado da sua lama, ou da sua lepra, e com a pele mais suave do que o traseiro de um nenê. A Bíblia fala aqui, a pele dele era mais macia que a de uma criança, de um bebê. Não é? Ele se certificou de ir até a casa de Eliseu para dar testemunho e agradecer a Deus. Gente, quantas pessoas recebem bênção de Deus e nunca dão testemunho? Pedem, quando recebem se esquecem. Quando recebem, viram as costas para Deus. Mas aquele general entendeu o princípio. Ele saiu daquele lugar, curado, e agora ele vai até a casa do profeta Eliseu para dar testemunho e para agradecer a Deus. Veja no versículo 15, diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. A tradução diz assim: agora sei que não há Deus, outro Deus, em nenhum lugar da terra. Agora sei que não há Deus, a não ser este, em toda a terra, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Lembre-se de agradecer e louvar a Deus pelo que Ele faz por você. Lembre-se de agradecer e louvar a Deus pelo que Ele faz por você. Eu quero terminar mostrando como o seu louvor, a sua gratidão, é como se fosse esteroide para o sobrenatural. Muitas pessoas que praticam exercícios e fazem ginástica, esportes, muitas vezes tomam esteroides para reforçar. Oh, Jesus! Para reforçar, para se sentir mais fortes. E você louvar a Deus, você agradecer a Deus, como se fosse esteroides, para que você possa andar no sobrenatural. Uma vez que você começa a louvar a Deus e morar, viver na presença de Deus, você agora passa a morar e a viver no sobrenatural. Eu quero terminar com uma história da Bíblia, que diz assim: ao entrar Jesus num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Preste atenção. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quando aquele homem se voltou para louvar, ele não apenas foi purificado, que ele já tinha sido, da sua lepra, mas ele também foi salvo, disse Jesus. E a palavra salvo aqui também no grego pode significar que ele foi feito inteiro. Algumas traduções dizem assim: agora você está bem. Mesmo curado, ele estava bem, ainda faltava alguma coisa, mas agora Jesus lhe diz: agora você está bem. Você precisa ter um encontro com Jesus. E o seu louvor, a sua gratidão farão a diferença em sua vida. Tudo que aquela doença tinha comido
Porque se você não conhece a lepra, ela vai comendo as extremidades do seu corpo, os dedos, etc. E tudo aquilo que aquela doença tinha comido foi restaurado. Naamã entendeu este princípio e ele voltou para louvar e agradecer a Deus, como este homem também fez. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Como eu disse no começo, você que veio aqui hoje esperando algo de Deus? Você veio com a expectativa do que Deus pode fazer, de que Deus pode fazer um milagre? Eu não sei qual é a sua necessidade. Como eu disse, talvez a sua necessidade seja de salvação. Você não conhece Jesus. Quero convidar você hoje a dar sua vida a Jesus. Entregar sua vida a Ele. Talvez a sua necessidade seja de reconciliação. Você conhece Jesus, mas você se afastou dele. Essa semana eu conversei com uma pessoa que se afastou de Jesus. Então, quero convidar você hoje a voltar a Ele. Talvez a sua necessidade seja de um milagre na área da sua saúde, como no caso de Naamã. Eu quero convidar você hoje a colocar a sua fé no Senhor. Talvez a sua necessidade seja de um relacionamento. Eu quero orar por você nesta noite, para que Deus faça um milagre no seu relacionamento. Talvez seja a necessidade de algum documento, de algum papel. Nesse país, nós somos estrangeiros, temos tanta papelada para a gente resolver. Deus também pode fazer isso por você. Qualquer que seja a sua necessidade. Talvez a sua necessidade seja financeira. Talvez a sua necessidade seja familiar. Eu não sei. Eu quero orar por você nesta noite. E se você quer uma oração especial, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você hoje. Eu quero chamar aqui o pastor César, Cristina. Nós vamos orar por você nesta noite. Qualquer que seja a sua necessidade. Não tenha criamento, nós aqui somos uma família. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Como eu disse aqui no início, nós às vezes olhamos para as pessoas e achamos que está tudo bem, quando na verdade todos nós temos necessidades. Vamos ficar em pé. Se você puder colocar-se em pé. Traga a sua necessidade ao Senhor. O profeta foi apenas um instrumento de Deus. Eu quero ser apenas um instrumento de Deus na sua vida nesta noite. Eu não posso fazer nenhum milagre na sua vida. Eu não tenho poder nenhum para realizar um milagre na sua vida, mas o meu Deus é o Deus de milagres. Amém? E nós vamos orar agora. Você pode chegar um pouquinho para cá, por favor? Chega um pouquinho mais para frente, por favor, Fábio. Você também chega aqui um pouquinho mais à frente. Nós vamos orar por você agora. Eu vou pedir que os irmãos aqui à frente coloquem as mãos sobre as pessoas por quem nós vamos orar. Senhor, a Tua palavra nesta noite nos disse que Tu és o Deus de milagres. E nós vimos na casa daquele homem general, havia uma menina que conhecia o Deus de Israel. E porque ela lhe testificou, porque ela lhe falou do poder do Deus de Israel, ele creu e ele foi até o homem de Deus. As coisas não saíram exatamente do jeito que ele queria. O Senhor nem sempre faz do jeito que nós esperamos, do jeito que nós desejamos. Mas ali ele recebeu o milagre que ele precisava. As coisas não saíram exatamente como ele imaginava, mas o que ele precisava ele recebeu naquele dia. E aqui estão pessoas diante de Ti, Senhor. Talvez alguns estão como Naamã. Por que Deus me pede isso? Por que Deus me pede aquilo? Por que Deus não faz assim? Por que Deus não faz assado? Nós hoje reconhecemos a Tua soberania, Deus, e a Tua sabedoria. Que Tu fazes como Tu queres. Que Tu fazes do Teu jeito. E não como nós queremos. Mas nós reconhecemos que Tu és o Deus de milagres. E nós Te pedimos, Senhor, uma intervenção Tua na vida destas pessoas que estão diante de Ti. Se alguém aqui ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu Pai, dá-lhe a Tua salvação nesta noite. Que cada um aqui possa, se ainda não fez, entregar sua vida a Ti. E reconhecer o seu senhorio de Jesus na sua vida. Mas, Senhor, também nós oramos por os milagres que se fazem necessários aqui nesta noite. Pessoas que estão com situações diversas, de enfermidade, problemas no lar, problemas de relacionamento, problemas legais, quem sabe, e tantos outros problemas dos quais nós não temos nem sequer noção, Senhor. Talvez problemas com o filho, problemas nas finanças. Estende a Tua mão agora, Senhor, para abençoar. Senhor, que cada um que está aqui reconheça que os Teus caminhos não são os nossos caminhos. Os Teus métodos não são necessariamente os nossos métodos. Tu nem sempre fazes do jeito que nós queremos, mas quando Tu ages, Tu fazes o grande milagre. E Tu trazes libertação, Tu trazes salvação, Tu trazes a solução, Tu abres portas que estavam trancadas, estavam emperradas e não se abriam. Tu curas a enfermidade que para os homens era impossível de ser curada. Ó Deus, nós temos visto o Senhor fazer isto.
vez após vez aqui nesta igreja. E eu quero orar também, Senhor, por esses pedidos que chegaram até nós, pela família do James, qualquer que seja a necessidade, faz o milagre ali também, Senhor. Intervém sobrenaturalmente naquela família, ó Deus, e faz milagres. Também pela família da Helen, Pai. Estende a tua mão. Tu conheces a sua necessidade, Senhor. Ó Deus, estende a tua mão para abençoar, para operar, para curar, para transformar, para salvar. Senhor, nós oramos também pela irmã Jussara, que pede pela sua saúde, Senhor. Estende a tua mão sobre ela também. Tu és o Deus de milagre que cura, Senhor. Tu curaste Naamã e tu podes curar a tua serva também, nós cremos nisso. Cura, Senhor, pelo teu poder. E aqueles que estão enfermos aqui, oramos também pelo pai do Mateus, que está com aquela situação tão grave lá no Brasil, que aos olhos dos homens não tem mais solução. Os médicos já determinaram o tempo de vida dele, mas o Senhor é quem dá a palavra final. E nós te pedimos a tua intervenção na vida dele. Ó Deus, nós te pedimos, estende a tua mão, toca cada vida nesta noite, Senhor. Tanto esses por quem nós oramos, que esses pedidos estão aqui, como outras pessoas têm pedido as orações, e os irmãos estão aqui diante de ti nesta noite. Deus, faz o milagre, como fizeste na vida de Naamã. Mas que cada um aqui também, Senhor, aprenda a desenvolver no seu coração a gratidão. Cada um aprenda a desenvolver no seu coração o louvor, e possa dar testemunho do teu milagre, da tua atuação, da tua operação, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida, que cada um ao voltar para o seu lugar, volte com a convicção de que o Senhor ouviu a nossa oração, e de que o Senhor operará, fará aquele milagre que cada um de nós precisa, em nome de Jesus. Se você concorda com esta oração, diga amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus.